E o texto bíblico, queridos, para a mensagem de hoje, está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Gênesis, capítulo 12, versículo 10. É o primeiro livro da Bíblia, é bem facinho de achar. Creio que todos que estão aí ouvindo já encontraram essa palavra. É bom você meditar nela dia e noite e dela não te apartar momento algum. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Esse eu posso ver as promessas. Aleluia. Queridos, nós vemos assim, querido, que Deus dera a Abraão uma ordem. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Eu estarei contigo ao longo do caminho. Tu serás uma bênção. Eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei na terra onde tu fores. O texto de hoje, querido, diz que Abraão chegou àquela terra sim e descobriu, querido, tristemente, que não havia bênção nenhuma. Pastor, o senhor está doido? Como é que Deus iria fazer isso com ele, pastor Paulo? Querido, não havia abundância alguma, a terra estava deserta, atravessando uma grande fome, uma grande escassez de alimento. Aquele período era um período de escassez, era um período de seca, um período terrível na terra. Não havia abundância nenhuma. Abraão tentou lutar, tentou sobreviver, mas não conseguiu nada e teve que descer para o Egito, porque ali sim havia abundância de pão. Lá sim, querido, aparentemente havia bênção. Meu amigo, eu quero te convidar você nessa noite. Você vê o caminho do cristão? Abraão tinha todos os motivos do mundo para dizer: Deus mentiu para mim, Deus falhou comigo. Eu deixei a minha terra, a casa dos meus pais, deixei tudo, acreditei no Senhor e agora chego aqui para passar fome nessa terra. Onde estão as promessas de Deus? Aí, querido, ele olha para o lado. Os egípcios, que não têm um Deus que promete bênção, eles sim têm abundância de pão. Para eles não falta emprego nem roupa. Os filhos deles, que eles estudam nas melhores escolas, nas melhores universidades. Eles podem sim, querido, viajar de férias para outros países, podem ter a carruagem do último modelo. Tudo que a mão deles tocar parece que vira ouro, querido. Eles crescem e prosperam a cada dia. Não tem um Deus todo-poderoso e assim mesmo prosperam. E ele, o homem de fé, que acreditou no Todo-Poderoso, que nunca falhou, está passando fome lá na terra de Canaã. Onde está a promessa divina? Será que você é alguém, querido, que deixou sua terra, que deixou, querido, sua parentela, sua tradição, seus costumes, seus amigos e abandonou tudo por causa de Jesus e hoje não pode conseguir emprego por causa do sábado? Hoje membros da sua família estão doentes, já teve tudo o que tinha para sobreviver e de repente você olha agora para aqueles que não querem saber de Deus, que vivem apenas para os prazeres, que exploram e abusam dos outros, são desonestos. Esses sim prosperam e têm tudo o que querem. Eles não têm o Deus todo-poderoso que nós temos. E onde está o seu Deus? Onde estão as bênçãos da terra prometida? Onde estão, querido? De repente dá vontade de desistir, de largar tudo, de ir embora. Ou então, como Abraão, dá vontade de se aproximar lentamente da terra do Egito. Afinal de contas, querido, temos que comer, temos que educar nossos filhos, temos que construir uma casinha para a velhice. E já que Deus parece não responder às nossas orações, já que Deus promete bênçãos, mas não pode vê-las, não podemos tocá-las, então, já que o Egito tem pão, tem tudo isso, já que o Egito oferece tanta coisa, lentamente começamos a nos aproximar daquela terra, querido, da terra do Egito. Queridos, olha, só que para prosperar no Egito, tem que mentir, tem que roubar, tem que ser desonesto, tem que explorar o próximo. O Egito não tem moral. Cada um faz sua moral, querido. Olha, agora que Abraão se aproxima do Egito, é preciso usar as mesmas armas para poder vencer. A mentira, a falsidade, a desonestidade, enfim, ele faz tudo, querido, que os egípcios fazem. Abraão tinha uma mulher muito bonita e pensou que se dissesse que Sara era sua esposa, os egípcios seriam capazes de matá-lo para ficar com ela. Então, querido, resolveu lutar com as armas do Egito. Já começou a mentir.
foi desonesto e enganou. Disse que Sara era sua irmã. Assim, um homem que largou tudo na sua terra para seguir um Deus de princípios, lutando pela sobrevivência, começava a manchar-se com a mediocridade moral do Egito. Você percebeu, amado? Abraão não encontrou bênçãos na terra prometida. Encontrou fome e sua fé balançou, fraquejou. E quando você perde a confiança em Deus, porque parece que Ele demora em cumprir suas promessas, você se perde nas tormentas desta vida. Covardia, querido, e mentira envolveram a vida do patriarca, que pela fé largou tudo, sem saber para onde ir, acreditando na palavra poderosa de um Deus. Quando sua fé foi atingida pela dúvida, Abraão, querido, afundou. Você não tem ideia, amado, até onde pode afundar quando largo o braço poderoso de Jesus. Quando você larga este braço, querido, quando você larga o braço poderoso dele, você começa a afundar, amado. Lembra de Pedro sobre as águas? Quando Pedro tirou a visão, Senhor, me socorre, porque estou afundando. Querido, olha, Ele é o sustento, Ele é o seu sustento. Mas nessa vida, muitas vezes, você será assaltado pela dúvida. As promessas divinas aparentemente tardarão em se cumprir. Um dia, querido, um leproso chamado Naamã buscou o profeta de Deus para ser curado. E o profeta lhe ordenou: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Está em 2 Reis 5:10. Ou seja, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. É loucura, querido. Naamã precisava de um médico, de remédio, e não de mergulhar no rio tão imundo. Na sua terra havia rios maiores e bem melhores e mais limpos do que o Rio Jordão. Por que teria que andar tanto para mergulhar no rio, no pior rio daquela região? Mas a ordem divina, querido, era mergulhar 7 vezes. Amado, às vezes Deus, Ele nos contradiz assim, Ele nos coloca à prova. Mas só que Naamã mergulhou uma vez, nada aconteceu. 2, 3, 4, 5, 6 e nada estava, querido, acontecendo. Ele já estava para largar tudo, quando um servo dele disse: meu senhor, meu capitão, o senhor já mergulhou 6 vezes, que custa mergulhar só mais uma vez? Então ele, por essa palavra, ele entrou quase sem acreditar, e pela 7ª vez, quando ele mergulha e sai da água, querido, a sua pele estava curada. Ele estava como pele de criança. O que Deus disse a Abraão? Deus disse o seguinte: sai da tua terra para a terra que te mostrarei. Lá em Gênesis 12:1 diz isso. A promessa era que tudo seria bênçãos. Abraão saiu e tudo que achou lá foi fome. Enquanto isso, querido, no Egito havia uma aparente abundância de bênçãos. Você se sente como Abraão e já está a ponto de desistir? Por favor, mergulhe 7 vezes, disse Deus. Não caia fora na 4ª, na 5ª ou até na 6ª vez. Não desista, mergulhe 7 vezes, amado. Se Deus mandou você mergulhar 7, vá 7 vezes. Mesmo que lhe pareça loucura, mesmo que lhe pareça que Deus não esteja atendendo às suas orações, Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Ele tarda, querido, mas não falha. Ele pode demorar, mas não vai falhar com você. Davi disse: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37:25 nos diz isso. Então veja que Deus, Ele não nos desampara. Ele não deixa de cumprir jamais as suas promessas em nossas vidas. As suas forças estão esmorecendo, meu amado. Você não consegue mais suportar as provações, não está conseguindo mais carregar a cruz, não está mais suportando o desprezo das pessoas, a injustiça do mundo, não está mais conseguindo carregar seus sonhos, seus defeitos, ou seja, aquilo que lhe aflige. Seus planos estão estraçalhados. Espera um pouco mais, amado. Deus tarda, mas não falha. O mundo não rirá a vida toda de você. Pode ser que hoje atravesse o vale da sombra e da morte, mas do outro lado há um novo horizonte, há uma terra onde a abundância de leite e mel, querido, para você está lhe esperando. É para lá que você está indo. Não desanime, agarre-se a Deus, tire forças da fonte de poder, ou seja, da fonte do poder de Deus, e caminhe com fé e otimismo, amado. Não desista agora. Às vezes nós pensamos assim até em desistir. Se nós olharmos agora assim e vermos assim o outro aspecto do texto, quando Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra para a terra que te mostrarei. Deus fez a ele outra promessa, que está no verso 2 de Gênesis 12: de ti farei uma grande nação. Conte assim a areia do mar, Abraão, se você puder, assim serão teus filhos. Conte as estrelas dos céus, se você conseguir,
assim como as estrelas serão teus descendentes. Era a promessa de Deus. Só que Abraão já estava com quase 100 anos e o filho não aparecia. Ele estava envelhecendo, e assim, do ponto de vista humano, querido, a promessa jamais se cumpriria. Então, diante, assim, no retardo do cumprimento da promessa, novamente, querido, Abraão cai nas profundezas do pecado, procura sua empregada e adultera com ela. E para acalmar sua consciência, ele olha para Deus e diz: eu não estou adulterando, eu não estou em pecado, Senhor, só estou tentando cumprir a promessa que tu me destes. Tu disseste que eu teria um filho como a areia do mar. Bom, eu estou fazendo a minha parte, Deus. Muitas vezes nós fazemos isso, colocamos para Deus, querido, a culpa. Veja bem a vida do pai da fé. Você percebe os altos e baixos, os erros, promessas não cumpridas e intenções que nunca se fizeram realidade. Quantas vezes, naquelas noites escuras do campo, Abraão deve ter dito: Senhor, fui covarde, mas não quero mais ser assim. Sou adúltero, mas não quero cair outra vez. Mesmo assim, sua vida era uma vida cheia de contrastes. Até que um dia, amado, quando tinha 99 anos, o Senhor Deus lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Isso aí está em Gênesis 17, capítulo 17, versículo 1. Ah, queridos, aos 99 anos, depois de ter passado por momentos dolorosos de provações, desânimos e muitas vezes queda, talvez Abraão se perguntasse: valeu a pena ter largado a minha terra, ter deixado a minha família, a casa dos meus pais, sonhado com uma terra melhor? Valeu a pena ter abandonado tudo para seguir a Deus, se não consigo cumprir nada? Se falhei, se caí, se errei, se traí, se menti? Valeu a pena ter um dia entrado na igreja, ter me batizado, se nunca pude cumprir o que se esperava de mim? Valeu a pena? E aí Deus apresenta-se e diz: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Deus está dizendo nesta noite para você que está me ouvindo: filho, tu serás perfeito se andares comigo, se andares na minha presença. Deus está falando com você nessa noite. Você sabe o que é ser perfeito? Sabe o que é ter santidade? Muita gente pensa, querido, que um homem santo, um homem perfeito é aquele que nunca comete um erro. Mas para Deus, amado, um homem santo e perfeito é aquele que, apesar de cair, levanta-se e continua andando com Deus. É por isso que você, querido, não precisa olhar para o seu passado e viver desesperado. Não importa o que houve no seu passado, o que você fez, não importa quão baixo você caiu, não importa quão longe você ficou de Deus, não importa quantas vezes você tenha tropeçado, você pode ser perfeito como Abraão, se apesar de ter errado, consegue levantar a mão e dizer: Senhor, leva-me pelos caminhos da vida. Sabe, querido, isso me dá paz e esperança. Queridos, um dia, eu quero abrir um parênteses aqui nessa pregação. Um dia uma mulher foi até minha casa, quase de madrugada, ainda era quase de madrugada, embaixo de uma chuva, um temporal estava caindo aqui em Xingó. Essa mulher chega na minha casa para falar comigo. A minha esposa atendeu e pediu que ela entrasse. Ela, assim, meio agitada, né, e bastante nervosa, né, ficou na área falando, se tremendo ali do frio, na chuva. Aí eu cheguei, ela: pastor, pastor, ainda bem que o senhor chegou. Olha, pastor, o meu marido quer me matar por causa do ciúme doido dele, o ciúme doentio dele, pastor, aquele homem tá louco. E começou, querido, assim, a contar, né, que estava trabalhando em uma casa e o seu patrão ficava sozinho em casa, pois quem trabalhava naquela casa, que era a sua patroa. Por isso seu marido tinha muito ciúme dela, porque sabia que ela ficava lá na casa da patroa dela, mas o marido da patroa também ficava em casa. Então, querido, o fato, o ocorrido já estava começando a circular na cidade. Aí, você sabe, querido, cidade pequena, todos sabem de tudo, do que acontece, de tudo. Depois de ouvi-la, amado, com bastante atenção, depois que ela me contou o que estava acontecendo, eu pude perceber, querido, que aquela jovem mulher estava realmente traindo seu marido. Então comecei, querido, a pregar para ela o amor de Deus e aconselhar em relação ao que ela deveria fazer naquele momento tão triste e desesperador da sua vida, querido. Porém, quando eu falei que mesmo que nosso pecado seja da cor de carmesim ou rubro como a púrpura, o Senhor nos perdoaria. E pude perceber automaticamente, amado, no semblante daquela jovem senhora, que ela sentiu um grande alívio e sorriu assim, pouco nervosa, mas começou a sorrir. Eu vi que ela estava começando a ter paz. E nessa hora minha esposa, né, a missionária Márcia, olhou para mim e balançou a cabeça, confirmando o que já imaginara, o que eu já imaginara. Ou seja,
Então fui muito claro e disse para aquela mulher: olhe, mesmo que você tenha traído seu marido, se você se arrepender agora, o Senhor estará pronto a te perdoar e te livrará de todo mal. E comecei mais uma vez, querido, a pregar sobre o amor infinito de Deus. Amados, aquela mulher confessou entre palavras assim, está traindo seu marido, sim. E vinha sofrendo até aquele dia, vinha carregando esse enorme peso de culpa em seus ombros, e disse que não conseguia dormir de forma alguma. E naquele dia, então, ela não conseguia dormir de forma alguma e só lembrava de mim, do pastor Paulo. Então criou coragem, querido, e mesmo em meio àquela chuva grandiosa que estava acontecendo, saiu de madrugada até a minha casa. E juntamente, querido, com a minha esposa, nós levamos ela para a sua casa. Conversamos com seu esposo, ele estava tão irritado naquele dia, se ele pudesse, ele sangrava aquela mulher. Mas oramos ali juntos, querido. Deus ali acalmou, quebrantou aquele homem, quebrantou aquela mulher. E tenha certeza, querido, após orarmos juntos com eles, ele deixou que ela fosse embora de sua vida e seguisse seu caminho em paz, querido. Querido, olha, não importa quem é você. Neste momento, a mão invisível de Deus pode tocar a sua vida, apagar dela o passado, libertá-lo da culpa, e você pode sentir-se feliz mais uma vez, sentir-se perdoado, transformado. Não importa se você, na intenção de sobreviver, misturou-se com o Egito, mentiu, enganou, roubou, se prostituiu, adulterou. Não importa, querido, se no ânfã de querer ajudar a Deus no cumprimento de suas promessas, você desceu à terra do pecado. Hoje o Senhor Jesus se apresenta e, como Abraão lhe diz: filho, anda na minha presença a partir de hoje e ser perfeito, aleluia. Agora vejam o que aconteceu. Leiam comigo que a Bíblia relata em Gênesis 17, versículo 1, 2, 10 e 11. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre ti e mim, e te multiplicarei extraordinariamente. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Veja bem, Deus disse: eu o perdoo, transformo, dou-lhe uma nova oportunidade, faço-lhe tudo de novo, arranco de você o peso da culpa, mas preciso estabelecer com você o meu pacto. É isso que Deus quer fazer com você. E Deus estabeleceu o pacto da circuncisão com Abraão. Mas a circuncisão no Novo Testamento toma outra forma, querido. O pacto de Deus, que assim quer estabelecer com o seu povo no Novo Testamento, é a forma do batismo, que é a expressão de algo maravilhoso que acontece no coração do homem. Se você olhar em Colossenses 2, o versículo 11 e 12 diz o seguinte: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Então a nossa circuncisão, querido, é o batismo. É você se despojar do velho homem, se despojar da carne. É você ressuscitar mediante a fé no poder de Deus com Cristo Jesus, querido. É você ressuscitar dentre os mortos, ou seja, mortos do mundo, no pecado. É através do batismo que você aceita Jesus como seu Deus e que você declara ser seu filho. É através do batismo, querido, que você declara publicamente que aceita o perdão, a transformação e que aceita o poder para viver uma vida vitoriosa. Hoje o Senhor Jesus, querido, ele apresenta-se diante de você e ele diz: filho, estou disposto a fazer você nascer de novo. Não importa o seu passado, seu presente ou seu futuro. Quero ser o seu Deus e que você seja meu filho, mas preciso estabelecer um pacto com você. Quero que entre nas águas do batismo e seja batizado, e esse será o pacto através do qual estará declarando publicamente que quer seguir-me até o fim. Ao longo da minha vida, tenho visto muita gente aceitando o pacto divino. E tenho visto essa gente pagar o preço do pacto, porque não é fácil seguir a Jesus, querido. É verdade que as promessas estão presentes, mas às vezes parecem não chegar. É preciso que você caminhe com Jesus, mesmo que a promessa aparentemente não chegue. Veja agora isto. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do prepúcio.
Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne também de seu prepúcio. Se nós olharmos, está lá em Gênesis 17, 24 e 25. Agora você imagine, querido, um velhinho de 99 anos entrando num tanque de batismo, acompanhado agora de um garoto também de 13 anos. As águas do batismo estão esperando você. Não importa, amado, se você tenha 99 anos ou se você tem apenas 13 como Ismael. Não importa se você tem 20, 50, 70, 40, 30. É hoje que Deus está chamando você. Deus hoje, Ele quer que você ande na presença dEle e seja perfeito. Eu estou lhe convidando a entregar sua vida hoje, a aceitar a Jesus hoje. O pacto do batismo, querido, ao abandonar, né, a sua vida passada e começar tudo de novo, você vai fazer depois. Eu te convido nessa noite, você gostaria de aceitar a Jesus? Você gostaria de se entregar a Ele? Porque tem que fazer isso aí agora. Você tem que aceitá-lo agora. Você tem que realmente ser transformado agora. Fazer essa aliança, esse pacto com Deus agora, querido. Você vai andar na presença de Deus e será perfeito. Não importa o que você fez no seu passado. Não importa, querido, olha, quão baixo você chegou. Não importa se você aderiu às coisas do Egito. Mas você tem que fazer como Abraão. Mesmo avançado, quase 100 anos. Deus convidou ele para andar em sua presença e ser perfeito. Então eu te convido hoje a aceitar a Jesus e andar na presença dele e se tornar perfeito. Então você vai dizer assim comigo: eu aceito o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Peço perdão agora, Senhor, por todos os meus pecados. Apaga da minha vida, apaga da minha memória, da minha mente, Senhor, todo o mal que eu cometi no passado. E a partir de agora, Senhor, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser realmente a tua imagem e semelhança. Eu quero andar em tua presença e ser perfeito. E eu vou me batizar como forma de circuncisão, como aliança e pacto que eu quero fazer contigo. Aí você vai procurar, querido, você que aceitou Jesus, vai procurar uma igreja, vai começar a congregar. A igreja mais próxima de sua casa. Não precisa ir para a igreja do pastor Paulo, não. Se você quiser nos visitar, conhecer a nossa igreja, fica ali na Silas Tavares, ali pertinho da casa do vereador Cícero de Verinha. Mas olha, se você tem uma igreja perto de sua casa, vai para lá. E lá você vai se apresentar ao pastor, vai dizer: pastor, aceitei a Jesus através do programa Renascer em Cristo, do pastor Paulo Pesqueira, e eu quero congregar. Eu fiz uma aliança com Deus, eu quero andar na presença dele e ser perfeito. E eu quero me batizar para ser circuncidado na carne. Aleluia. Olha, querido, você que aceitou Jesus, curva a tua cabeça. E você também que está ouvindo esse programa, essa mensagem maravilhosa que Deus nos trouxe hoje, eu também te convido, deixa o pastor Paulo orar por você nessa hora. Pai querido, recebe em teus braços de amor todas as pessoas que neste momento estão abrindo o coração a ti e expressando o desejo de serem batizadas um dia, de andarem na tua presença e serem perfeitos um dia. Conduz-os, Senhor, pelos caminhos desta vida. Ajuda-os a andar pela fé e serem perfeitos contigo. Que através da fé, Senhor, consigam enxergar a terra prometida e que, segurando o teu braço poderoso, nunca esmoreçam nem desanimem. Em nome de Jesus, amém. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, Jesus, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário. Cante, está selado. Glória a Deus, queridos, palavra maravilhosa. A palavra de Deus hoje foi assim abençoada, é um maná especial, é um pão de mel, como diz a palavra de Deus. Deus prepara todos os dias uma palavra abençoada. E eu tenho certeza, querido, que quando você dizer: e agora, Senhor, o que farei eu da minha vida? E agora, meu Deus, o que eu devo fazer? Tudo, para onde eu olho só vejo problema, para onde eu olho só vejo desgraças. As pessoas se levantam, as coisas se levantam contra a minha vida. Eu vou voltar para o Egito, eu vou ficar no Egito. No Egito tem alimento, no Egito tem bonança, querido. Eu quero te dizer, no Egito só tem escravidão. No Egito o povo de Deus penou por 400 anos. Foram 4 gerações de sofrimento. Eu quero te dizer nessa noite, olha, anda na presença de Deus e ser de perfeito, para que Deus possa te abençoar grandiosamente. Amém, queridos?